Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, principalmente porque hoje a gente está iniciando mais uma aula de ciências. Eu acredito que assim como eu, a gente já até esteve aqui outras vezes comentando sobre isso, eu sempre fico muito empolgada, especialmente com o conteúdo que a gente está vendo no momento, que é um conteúdo extremamente importante para a gente compreender a importância que o meio ambiente tem na nossa vida e o tão importante é a gente preservá-lo e cuidar dele de forma correta. Hoje a gente inicia mais uma aula de ciência, mais um momento que mesmo de forma virtual a gente se encontra aqui, né? Porque eu me sinto acolhida por todos vocês e eu espero que todos vocês também se sintam acolhidos por mim. Na semana passada a gente finalizou o nosso conteúdo sobre o lixo, que é um conteúdo super importante da gente estar abordando em sala de aula, até porque nos faz refletir sobre as coisas que a gente produz, sobre os materiais que a gente descarta. E iniciamos na semana passada os nossos estudos sobre os impactos ambientais. Essa semana a gente permanece falando sobre os impactos ambientais e vamos conhecer outros tipos de impactos que nos dias atuais vem afetando a nossa sociedade e o meio ambiente de forma geral. Antes da gente iniciar, hoje a gente vai estar fazendo a correção da atividade que foi para casa e logo em seguida a gente vai estar fazendo a introdução da outra parte do conteúdo. Mas antes de mais nada, eu acho super importante a gente fazer um relembrete, digamos assim, né? Estar relembrando o que seria na realidade esses impactos ambientais. Os impactos ambientais, ele é qualquer tipo de ação, seja uma ação humana ou uma ação da própria natureza, que causa impactos diretos no nosso ambiente e esses impactos eles acabam resultando em algo negativo para a sociedade de forma geral. De modo geral, a maioria dos impactos ambientais, eles são impactos que elas provêm de ações antrópicas, ou seja, é o próprio homem que acaba, de certo modo, favorecendo para que esses impactos ocorram. E hoje a gente vai conhecer que aqui no nosso território brasileiro a gente é um dos grandes campeões do mundo em questões de impactos ambientais. E isso é muito triste, porque sempre quando a gente vai olhar os rankings dos países que têm a maior diversidade do mundo, a gente vê que o Brasil ele é o campeão em biodiversidade. Então, se ele é o campeão em biodiversidade, era um dever nosso como população, como pessoas amantes da natureza, estarmos cuidando desse meio ambiente, mas nem sempre isso acontece. Mas a gente vai parar para refletir que novas ações futuras elas podem ser tomadas para que a gente reverta todo esse quadro, tá ok? Então vem comigo que a gente vai começar a atividade, a correção, e logo em seguida a gente passa para outra parte de conteúdo que já entra na parte da explicação. A nossa atividade, que foi na semana passada para vocês, era uma atividade da página 29 e 30, e ela tratava basicamente sobre os termos dos impactos ambientais, sobre as questões principais que estão acerca desse conteúdo. A primeira questão, ela diz o seguinte: como podemos definir o termo desastre ambiental? Como já dito para vocês anteriormente, um desastre ambiental ele vai ser um evento ou uma ocorrência que ele é capaz de impactar ou modificar todo um ecossistema. Geralmente, esse tipo de impacto ele traz alguns prejuízos de grande proporção e muitas vezes acaba provocando danos que são irreversíveis, tanto ao ambiente como à sociedade. Geralmente, esses impactos eles acabam ficando presentes no local onde aconteceu por uns longos períodos de tempo, fazendo assim com que a população que vive em torno ela sofra diretamente com os impactos de um desastre natural, um desastre ambiental, e desse modo esse evento ele se torna algo extremamente maléfico para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de outras espécies que vivem no meio. Então, é sempre bom a gente deixar bem delimitado que quando a gente está falando em desastre ambiental, a gente está falando o quê? A gente está falando em um acontecimento que impactou e acabou modificando o ecossistema de uma forma gravíssima. Por que gravíssima, professora? Sempre quando a gente fala em desastre ambiental, não tem como a gente dizer que um desastre ambiental ele trouxe algo de bom para a natureza, porque na maioria das vezes ela acaba fazendo a extinção de espécie, acaba muitas vezes também trazendo prejuízo para o solo, tornando aquele solo infértil. Em algumas situações, um desastre ambiental ele pode acabar poluindo o próprio ar, tornando aquele ar extremamente tóxico para as pessoas e para os demais seres vivos estarem inalando. De modo geral, um desastre ambiental é um evento trágico que ocorre na natureza. E lembrando sempre, a maioria das vezes esses desastres ambientais ele tem como ator principal os seres humanos.
A nossa segunda questão, ela vem dizendo o seguinte: a ação humana é determinante para causar vários problemas ambientais, como a gente já disse, né? Inclusive, a maior parte desses problemas ambientais que a gente tem nos dias atuais, ele é em decorrência da ação humana. Foi alguma atitude que o homem teve, na maioria das vezes, para se auto-beneficiar, para ganhar mais dinheiro, principalmente, né? Que acabou gerando um problema ambiental de um impacto extremamente grande. E aí a pergunta que a questão traz para vocês é a seguinte: quais são as principais atividades realizadas pelo homem que causam esses danos? Nos dias atuais, existem diversas atividades que o homem acaba muitas vezes fazendo no seu dia a dia que impacta diretamente o meio ambiente, impacta de uma forma negativa. Dentre esses exemplos, a gente pode estar citando a questão da agricultura, uma vez que, na maioria das vezes, quando há produção em massa de um determinado grão, um exemplo aqui, a soja, a agricultura ela acaba destruindo parte da mata nativa, que é aquela mata que é própria daquele local para estar se plantando um grão ou uma determinada cultura que ela, de certo modo, não beneficia o meio de forma geral. Além do mais, atividades como a questão da construção civil, que é a destruição de florestas, desmatamento também de áreas florestais para estar construindo estradas, para estar construindo edificações, ou seja, edifícios. E isso quando não ocorre, por exemplo, de se destruir boa parte de uma mata para estar construindo basicamente um condomínio, né? Que é o que tem se tornado muito comum nos dias atuais, a gente vê. Além do mais, a natureza ela tem sofrido muito com os processos de mineração. Desde a época da colonização do Brasil, que o homem ele faz a exploração dos recursos naturais. Desde a exploração desses recursos naturais, a gente vai ter o exemplo dos minérios, né? Especialmente os minérios de ferro, que é um mineral super utilizado por nós aqui no Brasil para fazer uma quantidade enorme de utensílios e materiais. E essas minerações, esse tipo de atividade já gerou sérios impactos para o ambiente do Brasil, para o ecossistema de forma geral, resultando em acidentes ambientais gravíssimos, que a gente vai ver logo em seguida. Além do mais, há atividades também como a questão da produção de energia. Para se instalar uma hidrelétrica, por exemplo, é necessário que se haja o desmatamento e a inundação de extensas áreas que antes eram habitadas por seres vegetais e animais. Além do mais, a gente também tem a exploração florestal, especialmente em áreas da Amazônia e da Mata Atlântica, fazendo assim com que haja um desequilíbrio naquele local. Se a gente fosse falar basicamente de todos os problemas ambientais, as principais atividades realizadas pelo homem, que de certo modo favorece para esses problemas aumentarem gradativamente dia após dia, iria passar a manhã inteira aqui. Mas o que eu quero falar para você é o quê? Que você observe direitinho os exemplos citados para ver se algum cai aí no exemplo que você colocou no seu caderno. Caso você não tenha respondido essa questão, tenha deixado em branco, tenha colocado algo totalmente diferente do que foi dito aqui, chama o papai e a mamãe, pede para eles darem uma olhada para ver se está corrigido direitinho e aí, se necessitar, você corrige direitinho para que você tenha o seu material totalmente corrigido e perfeito para você estudar futuramente, tá ok? Vem comigo, se você obviamente tiver acertado, porque não tiver acertado ou precisar corrigir, dá uma pausa e depois continua o nosso vídeo. A terceira questão pergunta assim: diferencie espécies nativas de espécies exóticas. Agora há pouco, inclusive, eu citei assim, se destrói mata nativa. Quando a gente fala em mata nativa, o que seria essa mata nativa? São espécies que são naturais de uma determinada região. Ou seja, vão ser espécies tanto de animais como de plantas que geralmente elas são próprias de uma determinada região. Por exemplo, aqui no Piauí a gente vai ter algumas plantas e animais também que são próprias somente aqui da nossa região. Enquanto que lá em Minas Gerais a gente vai ter espécies de animais, espécies de plantas que vão ser próprias daquela região. Por isso que a gente diz que são espécies nativas, né? E essas espécies nativas elas vivem em total equilíbrio com o meio. Mas além de termos as espécies nativas, aqui no nosso país e no restante do mundo inteiro, a gente também tem as chamadas espécies exóticas. O que são as espécies exóticas, como o próprio nome já diz, né? As espécies exóticas, na realidade, elas são espécies que não fazem parte daquela região, mas que elas foram transportadas, ou seja, elas foram trazidas da sua região de origem para outras áreas. Um exemplo bastante comum que eu vou citar agora para vocês, acredito que a maioria de vocês já devam ter ouvido falar, talvez alguns até comeram já. A gente tem um peixe no Brasil que é conhecido como surubim. O surubim,
ele é um peixe nativo das águas doces aqui do Brasil, especialmente lá da Amazônia. Ele é um peixe que ele vive em total equilíbrio com o meio e desse modo ele consegue se reproduzir e se alimentar de uma forma que não vai agredir o local onde ele acaba, de certo modo, vivendo. Além da gente ter o surubim, que é uma espécie nativa, ou seja, uma espécie que é própria daquela região, é natural daquela região, a gente vai ter uma espécie exótica que é muito forte aqui no nosso território brasileiro, que é a tilápia. Vejo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, alguns já devem ter até ouvido comer. Já devem ter até comido, na realidade. A tilápia, ela é um peixe que ela não é própria aqui do nosso país. Existem algumas evidências que acreditam que esse peixe, né, ele veio do Ocidente e desse modo ele conseguiu habitar os rios de água doce aqui no Brasil. Um grande problema que essa espécie traz, no caso a tilápia, é porque ela é um peixe que se reproduz de uma forma muito rápida. Ou seja, ela consegue, antes de todos os outros peixes nativos, ela já está se reproduzindo. E aí o que acontece? Essa espécie é uma espécie carnívora. Ela se alimenta de outros peixes. E aí é onde mora o perigo. Porque esse danado, ele acaba se alimentando de peixes que são naturais, ou seja, são nativos de uma determinada região, fazendo assim com que haja a extinção total da espécie nativa daquela região, para que essa espécie que é exótica, que não é nem daqui, consiga crescer e se reproduzir cada dia mais. Professor, e por que essas espécies exóticas, como é o caso da tilápia, eles não são retiradas aqui do nosso Brasil? Simplesmente porque é um peixe que tem valor comercial, ou seja, ele tem um bom retorno financeiro para quem o produz, uma vez que ele consegue se reproduzir muito fácil e muito rápido, ele cresce também muito rápido e assim ele consegue ser comercializado, ou seja, ser vendido de uma forma muito mais rápida do que um peixe nativo que faz parte, que é natural de uma determinada região. Mas vamos ter cuidado que essas espécies elas são totalmente perigosas para o equilíbrio da natureza. A nossa quarta questão, ela ainda vem trazendo questões sobre espécies exóticas. E pergunto o seguinte para vocês. Quais são os possíveis prejuízos em introduzir espécies em locais fora do seu ambiente de origem? Que é basicamente o que a gente acabou de falar. Qual que seria o perigo de trazer uma espécie lá da África, trazer uma espécie lá do Oriente e colocar aqui, no local que não é de origem? Basicamente, ela traz vários prejuízos. Dentro desse prejuízo, a gente pode estar citando a questão da reprodução desordenada. Como eu já disse para vocês, essas espécies, na maioria das vezes, elas conseguem se reproduzir de uma forma muito rápida, de uma forma muito descontrolada. Desse modo, elas produzem grandes quantidades da mesma espécie em um curto período de tempo. E por conta disso, por conta dessa reprodução de uma forma muito rápida, é que acaba muitas vezes elas acabam invadindo algumas áreas que são controladas, como por exemplo, peixes, que muitas vezes são peixes exóticos, acabam invadindo áreas que antes eram áreas controladas apenas para o cultivo de espécies nativas. Esses peixes vão se alimentar dessas espécies nativas, acabando fazendo com que aconteça um desequilíbrio no ambiente. Além do mais, muitas dessas espécies elas são desconhecidas pela nossa fauna e até mesmo pela área da zoologia, que faz o estudo da transmissão de doenças, que é a zoonoses. E aí muitos desses animais que são exóticos, que são introduzidos aqui, eles são fortes transmissores de doenças e acabam, de certo modo, prejudicando a saúde da população. E, além do mais, acabam também fazendo desequilíbrio na cadeia alimentar, uma vez que a maioria desses animais eles se alimentam de uma forma muito exagerada e de espécies que, muitas vezes, elas são primordiais para o equilíbrio daquele local onde ela ocorre, ok? A nossa quinta e última questão é uma questão super interessante. A gente só falou até agora sobre a questão dos prejuízos que as espécies exóticas elas acabam trazendo para o nosso meio, né, um local onde não é de origem. Mas é válido ressaltar que nem sempre só de malefícios são feitas nessas espécies. Em algumas situações muito raras, vale ressaltar, algumas dessas espécies elas nos trazem benefícios. Foi o que aconteceu com a introdução de algumas espécies vegetais que não são nativas da América do Sul, que é a nossa região, ou seja, é o local onde a gente habita, e elas foram trazidas de outras regiões do planeta. E elas, além de ter conseguido se adaptar muito bem aqui no nosso Brasil, elas conseguem gerar grandes benefícios, principalmente benefícios nutricionais.
e pedir para vocês citarem 3. Na realidade, essa questão ela é uma questão de caráter pessoal. Eu trouxe as espécies que eu particularmente tenho um agrado também muito pessoal, que foi a questão do trigo. O trigo, ele é uma espécie que ele é de origem do Oriente Médio e ele foi trago aqui no Brasil, assim como as demais plantas que vocês estão vendo aqui no nosso slide, principalmente na época da colonização do nosso Brasil e da América do Sul de forma geral. Além da gente ter o trigo, a gente também tem o arroz. O arroz e a cana-de-açúcar, eles são o quê? São vegetais, espécies vegetais que são próprias da Ásia, mas que conseguiram se adaptar muito bem ao solo e às temperaturas, ou seja, as condições climáticas do nosso território, fazendo assim com que ocorresse uma extensa reprodução e desse modo ela gerasse grandes benefícios, principalmente benefícios nutricionais, como já disse para vocês. Então, assim, é preocupante quando se traz uma espécie de um outro local para estar introduzindo dentro de um país, porque é necessário que você realmente entenda e consiga compreender se aquela espécie ela vai gerar prejuízos ou se ela vai gerar muito mais benefícios do que prejuízo, para que você faça a introdução dela de uma forma correta, tá ok? Já que a gente está falando sobre os impactos ambientais, é válido ressaltar que a gente faça uma pequena reflexão sobre a realidade dos impactos ambientais, especialmente aqui no nosso país. De modo geral, o Brasil ele sempre foi um país que ele sofreu fortes impactos ambientais. A gente já sofre com os problemas de impactos ambientais desde a época da colonização. Na época da colonização do Brasil, ocorreu uma exploração de forma muito exagerada dos recursos naturais, especialmente da nossa Mata Atlântica. Eu acredito que você já deve ter visto na disciplina de História, se ainda não viu, não se preocupe que vocês vão ver sobre a colonização do Brasil. E o que acontece? Os portugueses eles chegaram no Brasil pelo litoral. O litoral brasileiro, boa parte dele é feito de vegetação da mata nativa. E aí, ou da Mata Atlântica, desculpe. E o que acontece? Essa Mata Atlântica ela tinha uma riqueza muito grande, tanto em flora e fauna. Mas ao chegar aqui no Brasil, os portugueses eles tiveram um amor, logo de cara, né, um amor assim, amor à primeira vista pelo pau-brasil. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse pau. E essa árvore, ela era uma árvore que é típica da Mata Atlântica, uma árvore nativa daquele local. E o que acontece? Ao observar que essa planta ela poderia ser utilizada, o caule dela especialmente, para a produção de tintas, para construções de navegações, para a construção de casas, os portugueses eles utilizaram os índios como mão de obra barata para estar fazendo uma grande extração e exploração desse recurso. E desse modo a gente começou o primeiro problema ambiental no Brasil, que foi o desmatamento da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela vem sofrendo processos gritantes de exploração desde a época da colonização. Primeiro, boa parte dos seus recursos de flora, como é o caso do pau-brasil, foi retirado do local de origem e logo em seguida começou a exploração da fauna. Quem nunca aí ouviu falar do mico-leão dourado, né? O mico-leão dourado, ele é uma espécie de primata que ele foi vendido a preço de ouro para os países europeus, especialmente, porque, assim, os gringos achavam super legais brincar com aquele animalzinho que tinha a cor de ouro, por conta da sua pelagem dourada. E aí, em virtude disso, é que nos dias atuais já é basicamente uma espécie que já é considerada extinta no nosso território brasileiro. Mas, infelizmente, apesar de já fazer muito tempo que o nosso Brasil ele vem sofrendo com as questões, com problemas relacionados aos desequilíbrios ecológicos e aos impactos ambientais, a coisa não parou por aí. Até os dias atuais, a gente vem sofrendo com esses impactos. A gente tem alguns exemplos de impactos que foram bastante recentes aqui no Brasil, como é o caso do desastre de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 2015. E foi um desastre gigantesco que aconteceu em virtude do rompimento de uma barragem, onde essa barragem ela guardava dejetos de minério. Basicamente, em um local onde há exploração de minérios, ou seja, onde há uma mineradora, essa mineradora ela é obrigada a estar construindo uma barragem. E essa barragem ela tem como principal intuito estar guardando todos os dejetos que vêm a partir do processo de exploração dos minérios, especialmente os minérios de ferro. E basicamente, gente, esses dejetos eles são extremamente tóxicos para o meio ambiente. E o que deve acontecer?
Sempre quando a pessoa tem uma mineradora, ela precisa criar essa barragem, só porque essa barragem ela deve ser controlada, ela deve ter uma fiscalização sempre regular, porque caso observe que está ocorrendo alguma rachadura na barragem, ou já está ocorrendo, por exemplo, um sobrecarregamento daquele local, é necessário que se mude, se construa uma outra barragem para estar fazendo a transmissão, o envio desses dejetos, que foi o que não aconteceu lá em Mariana. Na realidade, a barragem ela já vinha demonstrando há algum tempo que estava com problemas, estava rachando, e infelizmente a mineradora não se preocupou e deixou com que o problema ele viesse, né, de todo modo a explodir no local. Assim, o desastre de Mariana ele teve impactos sociais e impactos ambientais diretos na população daquele local. Não houve uma grande quantidade de mortos, porém houve um impacto muito grande socioambiental naquele local. As principais consequências que a gente teve foi a questão da destruição do solo. Como os minérios de ferro, quando ele foi totalmente, né, foi derramado no local, ele é como se fosse uma grande lama. E aquela lama, quando ela seca e demora a secar, ela torna o solo extremamente infértil. Ou seja, as pessoas elas não iriam conseguir mais plantar naquela região. Além do mais, o ecossistema aquático dos rios próximos e até mesmo do meio marítimo, porque a lama chegou até o oceano, eles foram mortos, causando assim um impacto gigantesco no meio aquático naqueles locais. No mais, a população ela sofreu problemas não somente com as mortes, mas problemas de saúde aos que ficaram, né? Ou seja, aqueles que conseguiram sobreviver. Principalmente problemas respiratórios, problemas de pele e também problemas psicológicos, porque muitas pessoas tiveram as suas casas totalmente perdidas, além também de perder famílias inteiras e amigos e familiares, ocasionando assim um grande abalo psicológico nas pessoas que viviam na região na época. O outro problema também foi a questão dos rios. Os rios eles foram totalmente afetados pela lama, fazendo com que ocorresse o assoreamento. O assoreamento é quando há uma grande quantidade de dejetos, ou seja, uma grande quantidade de lama dentro de um rio, fazendo com que o rio ele não consiga ter o seu curso normal. E desse modo o rio é meio que obrigado a mudar o seu curso, e isso não é legal, porque quando um rio ele muda o curso por onde ele vai andar, ele acaba muitas vezes perdendo, né, parte da sua flora e fauna aquática. E aí a gente tem mais um problema sendo trago aí por conta desse desastre ambiental que abalou o mundo inteiro. Mas é válido ressaltar que esse problema de Mariana, apesar de ter acontecido no ano de 2015, ele não serviu muito não, tá bom? Ano passado a gente ocorreu um outro rompimento de uma segunda barragem, também no estado de Minas Gerais, só porque foi na cidade de Brumadinho. E esse impacto ele foi um pouco maior. Na realidade ele foi considerado um maior impacto ambiental brasileiro. E ele ocorreu também com o rompimento de uma barragem. Diferente do que aconteceu em Mariana, aqui em Brumadinho já morreu muito mais pessoas, cerca de 259 pessoas elas vieram a óbito por conta dessa lama que foi derramada em grande quantidade, além das pessoas que ficaram desaparecidas e outras que perderam as suas casas, né? Além também do impacto de Brumadinho, no ano de 2009 a gente também teve um grande abalo que foi o derramamento de óleo. O derramamento de óleo, acredita-se que ele veio de uma petroleira, onde ela fez, né, sem querer, entre aspas, o derramamento desse óleo em excesso, o que prejudicou principalmente o litoral do Nordeste brasileiro, levando à morte de diversas espécies, principalmente espécies de aves, que ao chegar próximo a essas águas, elas não conseguiam continuar o seu processo de migração. Mas é válido ressaltar uma coisinha para vocês. Os impactos ambientais no Brasil, ele não é algo novo. Ao longo da toda a história do nosso país, a gente já vem sofrendo com esses impactos há muito tempo. Mesmo assim, a gente infelizmente ainda não toma exemplo, né? Digamos assim. Um dos grandes impactos que aconteceu no Brasil foi no ano de 1987, um impacto em Goiânia. Aqui já foi no caso um acidente radioativo, que foi conhecido como acidente Césio 137, que aconteceu na cidade de Goiânia. Basicamente existia uma clínica onde fazia
exames com radioterapia. E essa clínica ela foi desativada e os donos não tiveram a preocupação de fazer todo, digamos assim, o descarte correto dos materiais que eram utilizados naquele local. Ficou na região um aparelho que era utilizado nos tratamentos com radioterapia. E esse aparelho ele continha esse césio-137, que é um material extremamente tóxico e radioativo que causa impactos diretos na saúde da população. Existiam algumas pessoas que circulavam na época e acabaram encontrando essa máquina. E ao encontrar essa máquina, eles foram fazer, meio que desmontá-la. E ao desmontá-la, eles tiveram contato direto com o césio-137, que é esse material radioativo. E, infelizmente, ocorreu um dos maiores impactos e um dos maiores também acidentes radioativos do Brasil, lá em Goiânia, onde a gente teve a morte de muitas pessoas e tivemos também as mutações celulares de muitas outras. Mas, como eu já disse para vocês, não é algo novo. Em 1980, a cidade de Cubatão, em São Paulo, ela ficou conhecida como Vale da Morte, porque naquela época foi instalada várias indústrias na cidade de Cubatão, e essas indústrias elas faziam a queima direta dos combustíveis fósseis, liberando gases que eram extremamente nocivos, tanto para o ambiente como para a saúde da população que vivia naquela cidade. E o que acabou acontecendo foi porque muitas pessoas começaram a ficar doentes. Muitas começaram a desenvolver câncer e muitas crianças também, elas passaram a nascer sem o cérebro. E aí passou-se a acreditar que isso era devido ao ar que se respirava. O ar que respirava acabava fazendo com que ocorresse a mutação celular e as pessoas tivessem esses problemas de saúde. Então, assim, como a gente pode analisar, não é algo novo, mas infelizmente é algo ainda muito presente. Além dos impactos ambientais que acabam afetando o nosso ambiente de forma direta, é necessário que a gente fale também sobre a questão da introdução das espécies exóticas nos ecossistemas. Uma espécie exótica, como a gente já disse anteriormente, ela pode ser uma espécie ou uma população que ela não é daquele local, mas que ela foi traga e foi colocada para viver naquela região. Muitas vezes, trazer essa espécie ocorrer por um evento mesmo da natureza, como por exemplo, algumas sementes elas são trazidas através do vento, mas a maioria das vezes essas espécies elas são trazidas e introduzidas dentro do nosso país através do próprio homem. Como, por exemplo, foi o que aconteceu com o coco, a banana e o arroz, que são espécies, que não fazem parte, não são espécies nativas do nosso país, mas são espécies que foram introduzidas e acabam, de certo modo, favorecendo a nossa alimentação de forma direta. Mas nem tudo são flores. A gente também tem espécies exóticas que elas causam uma dor de cabeça tremenda, como é o caso do mexilhão dourado. O mexilhão dourado ele é uma espécie que ele é da Ásia e ele foi trago para o Brasil, se espalhou nas várias bacias, não só do Brasil, mas de vários países da América do Sul. E esse danado ele causa sérios impactos no ambiente e também impactos socioeconômicos, porque na maioria das vezes eles acabam se enganchando, digamos assim, nos motores dos barcos e pedindo assim com que as pessoas elas consigam se locomover e trazendo sérios prejuízos para os donos dessas embarcações. Além do mexilhão dourado, a gente tem esse danado aí, que é o caramujo gigante africano. Ele é um gastrópode, ou seja, ele faz parte do grupo dos moluscos e ele foi introduzido aqui no Brasil no final da década de 80. E ele tinha como principal função estar substituindo o escargot. Porque assim, o escargot ele é uma espécie considerada quase rara e ele é uma espécie que ele é muito caro comercialmente. E aí, o homem, sempre pensando no seu bolso, ele resolveu o quê? Trazer o caramujo gigante lá da África, porque além de ser um caramujo que era muito parecido com o escargot, ele tinha um tamanho que era muito grande. E desse modo, poderia chamar a atenção das pessoas que têm o hábito de comer esse tipo de animal. Só porque, infelizmente, ele não foi aceito, digamos assim, aceito, que eu digo, ele não teve uma boa aceitação culinária aqui no Brasil. E ele acabou sendo descartado no ambiente. E aí onde viveu o problema. Porque ao ser descartado no ambiente, esse animal ele passou a se reproduzir de uma forma muito gigantesca, de uma forma muito grande. E ele, de certo modo, ele é um grande prejudicador da natureza, porque ele acaba
se alimentando das grandes lavouras, ou seja, quem cria aí, geralmente tem alguma lavoura de alguma coisa, detesta esse animal, porque ele se alimenta de uma forma muito rápida dos vegetais que são criados nessas lavouras. Então vejam só, as espécies exóticas, elas podem sim ser os nossos aliados de forma benéfica, se você souber, ou seja, a pessoa que trouxer saber quais são os benefícios que ela pode trazer, mas ela também pode ser uma espécie que pode trazer sérios prejuízos para o meio ambiente e para a sociedade de forma geral. Além do mais, é válido ressaltar, como já disse para vocês anteriormente, algumas espécies exóticas são transmissoras de doenças, que é o que acontece com o caramujo gigante africano. Ele já é considerado um dos principais transmissores de várias doenças que acarreta a população brasileira. Meus amores, de forma geral, a aula de hoje foi um pouquinho grande, mas é porque a tia se empolgou. Eu amo muito esse conteúdo, espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Fique aqui mais uma semana, esse sentimento de saudade. Eu espero que todos vocês estejam bem. É necessário que todos permaneçam em casa, mas caso for preciso sair em última opção, você saia, mas usando a sua máscara, tá certo? Mil beijos e até a próxima semana!